Neste momento a reunião está sendo gravada. Bom dia de novo a todos. Hoje eu vou dar continuidade. Ontem teve uma reposição, mas também teve carga horária. Eu vou dar continuidade, tá? Depois dos atropelos da semana passada, juntou feriado, juntou com o que aconteceu. Então, eu vou de novo me orientar pelo material que a gente já colocou para o segundo módulo. O terceiro módulo ainda estou preparando. O vídeo mesmo que eu estava editando ontem à noite é referente ao terceiro módulo. Todos os vídeos do segundo módulo estão postados no canal do YouTube. Eu já tenho todos ali. Eu só não liberei ainda na plataforma, no Moodle, eu só não liberei ainda todo o material didático e todas as tarefas, etc. Mas os vídeos de referência estão lá, das aulas, os slides estão lá. Então, eu vou colocar aqui para vocês, de vez em quando eu vou dar pausa, porque quando eu faço isso, quando eu compartilho, cadê? Apresentar agora. Quando eu compartilho minha tela, eu não vejo o chat, por exemplo. É bom dar uma pausa e ver se tem alguma pergunta do chat, depois eu volto. Ó, ele vem com aquele aviso, o Meet Google está compartilhando sua tela. Certo? Aí eu vou aqui no PowerPoint e aqui está com o terceiro, que tem dois abertos. Função e explicação funcionais em biologia e conceito de espécie. Hoje eu vou ver se eu faço de forma contínua e não dou intervalo, a não ser que vocês peçam. Então, quando eu terminar essa apresentação, comentários aí, esse assunto, esqueci o seguinte, até que ainda bem que vocês não falaram nada para mim. E coloca a fone de ouvido. Ainda bem que vocês não falaram nada comigo. Eu vi que ninguém falou, senão eu não saberia. Eu estou sem. O som está por aqui, pelo fone de ouvido. Esse assunto aqui, que é função e explicações funcionais em biologia, também está relacionado a. É uma continuação lógica do outro, que foi leis em biologia. Porque a explicação funcional, do ponto de vista do positivismo lógico, não é uma explicação em termos de leis da natureza. Certo? Não é uma explicação em termos de lei da natureza, certo? Porque lei da natureza que eles chamam de explicações nomológicas, que falam referente às leis da natureza, de como funcionam as coisas da natureza, num sentido mais tradicional que se desenvolveu na física. Certo? Agora, é fundamental, eu me lembro desde o meu professor lá de filosofia no ensino médio, lá para o ano de 1980 ou 81, que eu tive, foi em 1980 e 81 que eu tive filosofia no ensino médio, que dizia que a pergunta, isso funciona como? Isso serve para quê?
é uma pergunta que a biologia faz, em termos das ciências naturais. A biologia faz, a física não precisa fazer, dizer para que serve o Sol, para que serve os planetas. Não faz esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta é teleológica, no final das contas. Kepler ainda fazia. Por que Deus colocou o Sol? Para quê? O universo, pensavam que era o universo na época. Então, para que serve o Sol? Está ali, é a mesma coisa que perguntar por que ou para quê? Para que o Sol está ali? Aí ele respondia: que lugar melhor Deus teria para colocar o Sol do que no centro do universo, para irradiar de luz e calor todos os outros astros por igual. Agora, é um tipo de pergunta que a astronomia, a física e a química abandonaram. Abandonaram as explicações teleológicas. E no começo do século XX, certos filósofos da ciência, os mais ortodoxos, achavam que a explicação, as explicações deveriam ser sem digamos assim, não ter esse caráter teleológico. Só que em biologia, ele pergunta para que serve o coração, como ele funciona, para que servem os pulmões. Eu já falei para vocês em aula de história da ciência, né, que como é que se respondia, para que serve os pulmões no período lá do mecanicismo. Né? E se não se tinha um consenso, tem gente que achava que servia para resfriar o sangue, feito Descartes. Tem gente que achava que em relação ao sangue não havia nenhuma correlação pulmão e sangue. E tinha uns que achavam que os pulmões serviam para que o sangue captasse o princípio vital. Mas o princípio vital, a força vital, era a força, não se imaginava que era um gás presente na atmosfera, até porque se achava que o ar fosse um elemento, então não fazia esse sentido de captar o ar. E os pulmões serviam para, na ideia deles, para captar uma força da natureza que manteria o ser vivo. Tá? Como falei para vocês, a teleologia na filosofia natural aristotélica, que existe uma teleologia para Aristóteles, mas Aristóteles considerava que essa teleologia seria o seguinte: as coisas têm um propósito na natureza por conta da própria natureza. É da natureza de uma pedra e outros corpos graves, por exemplo, se você solta, ela procurar o lugar dela, que é o centro da Terra. Então ela se encaminha para o centro da Terra por uma questão da natureza. Então, aquilo é um propósito impessoal, certo? Que as coisas estão dotadas desse propósito em relação à natureza. Que a natureza tem propósito, mas é algo impessoal. E hoje em dia talvez seja meio difícil de achar, porque a gente se acostuma também com a teleologia do tomismo, que é aquela teleologia ligada à teologia, que o propósito da existência daquilo foi por conta do Criador, por conta de Deus, certo? Que dotou as coisas ao criá-las de propósitos, de finalidades, certo? E essa teleologia aristotélica,
alguns autores começaram a retomar para poder dar explicações em relação a propósito existente na natureza dos seres vivos. Mas é uma outra história. Então vamos lá. Que é a teleologia do tomismo, aí temos Lamarck, Darwin e as explicações teleológicas. No caso de Lamarck, o propósito da natureza dos seres vivos é evoluir como um propósito de progresso. Então, lembre-se da teoria da evolução dele, que é uma teoria que é progressista, finalista, que existe finalidade para a evolução, enquanto que Darwin não. Darwin, que tem um pensamento variacional populacional, a seleção natural não tem propósito pré-definido, um caminho pré-definido. Aquele processo da seleção natural já é um processo que não há teleologia, certo? Mas vamos lá, teleologia e ciência do século XX. O positivismo lógico, como Hempel, Nagel, que diziam que tínhamos que abandonar as explicações teleológicas, que elas não seriam científicas e funcionais. Então, reduzir enunciados funcionais a não funcionais. E um dos grandes mentores da síntese, da grande síntese, que formulou, que foi a síntese entre genética mendeliana e populacional e teoria da evolução pela seleção natural de Darwin, que é Ernst Mayr. Ele faleceu com mais de 100 anos de idade, né? Ele era alemão e migrou para os Estados Unidos lá pelos anos 20, e a carreira dele foi até, agora não me lembro, ele faleceu em 1990 e pouco, não me lembro agora o ano. Ele disse que isso não funciona, essa redução de enunciados funcionais para não funcionais, o teleológico para não teleológico, em biologia não funciona porque a perda de conteúdo semântico. Porque uma coisa é você dizer: a tartaruga nadou até a praia para colocar ovos. Outra é você descrever de forma não teleológica, de forma simples de causa e efeito, dizendo: a tartaruga nadou até a praia e colocou ovos. Esse para está dizendo qual foi a intenção da tartaruga. Aí a gente pode notar o seguinte: de fato, a tartaruga tem objetivos, sim, tem finalidade, tem propósito. Ela foi para fazer alguma coisa. Isso, sim, é uma coisa que o sistema biológico tem que, com a evolução do sistema nervoso, do processo cognitivo e da aprendizagem, os sistemas biológicos realmente são dotados de propósitos. Eles agem em função de propósitos. Então, eles são um sistema teleológico, por isso, nesse caso. É o sistema nervoso. E tem gente que vai mais além, mas vamos ficar por aqui agora. A partir de certo nível de complexidade, é capaz de o processo cognitivo de um ser vivo, eles são capazes de planejar, de terem propósito, são movidos à finalidade, né? Sim. Uma sessão que ela, recapitulando, que a autora fala em concepção etiológica ou histórica da função. Porque aqui, certo, que demonstra a função
no seu desenvolvimento histórico como produto da evolução, certo? Certo? Em que as coisas não são acidentais, de fato, porque a seleção dotou aqueles seres de terem aquela função, aquele propósito, e isso foi porque terem aquele órgão com aquela função, com aquele comportamento, com aquele propósito, permitiu a sobrevivência, permitiu deixar seus genes também. Ela coloca a abordagem histórica da função biológica, a normatividade normal, tá? Que, segundo esse Love Wright, realmente as explicações causais, certo? São casos especiais, as explicações funcionais são casos especiais das explicações causais. E esse é o autor que faz uma análise independente das contingências históricas. Então, ele separa o que é contingente historicamente, que é da evolução, e foca no funcionamento do sistema, que é uma análise de sistemas, de como, para que serve aquela função, ou aquele órgão, se for estivermos falando do nível de célula, para que serve aquela organela dentro do todo do sistema que é a célula, sem haver, ele defendia que não havia necessidade das contingências históricas da evolução que geraram aquele traço funcional. Tem uma certa que é função de seleção natural, que ela coloca as questões. A seleção natural é, de fato, a responsável pela origem funcional de um traço. No final de contas, para que haja seleção natural, tem que surgir primeiro o traço. Surgir primeiro aquele órgão que gera a função. Mas quando a gente analisa que aquele órgão foi produto de aproveitamento talvez de outros órgãos, né? Porque o coração, o olho não surgiu de repente. E a filogenética, ou desenvolvimento evolutivo de um filo, como os artrópodes, dotou aqueles seres vivos de um tipo de olho, e dos cordados de outro tipo de olho, mas com a mesma função. Os olhos têm aquela função de transformar o sinal visual luminoso, em um processo visual para o sistema nervoso. Então, a estrutura dos olhos dos artrópodes é muito diferente de um vertebrado, mas a função básica é a mesma. Então, porque teve outra história, há uma outra história evolutiva, certo? Que é o traço ancestral. Então, sim, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Certo. Então, quer dizer assim que uma espécie basal, por exemplo, que tem que a gente considera na filogenia como basal, significa que ela só tem um traço similar ao ancestral? Sim. Ela é atual, né? Então ela não tem o traço ancestral, ela é só similar ao ancestral. Similar ao ancestral. E aí as contingências da evolução que existe também contingência quando a gente vê a Evo-Devo, certo? É aí que vocês vão ver, porque tem também um papel muito grande na ontogenia daquele filo, certo? Porque provoca restrições no desenvolvimento, certo? Olha, eu vou colocar aqui, acho que de forma mais clara. Você sabe que citar um exemplo aqui
me vem na cabeça um exemplo que ela colocou depois, que é muito usado, penas de aves. Você pergunta, para que serve uma pena de ave? Das aves? Aves, se você depenar, ela não voa. Aves que conseguem voar, uma boa parte dela. Então, aí você vai dizer, não, as penas servem para voar. Mas ancestralmente, os primeiros seres, os antepassados das aves, as primeiras penas, não serviam para isso. Tinha uma função parecida com a dos pelos. Regulação térmica, proteção da pele. E a proteção da pele que funcionava também com regulação térmica. Uma série de outros traços foram surgindo, primeiro aves que conseguiam só planar e não voar mesmo. Uma série de outros traços também começaram a serem selecionados em conjunto, como os ossos mais leves, ter todas aquelas características que a gente tem de aves que permitem que elas voem, de estrutura óssea, de terem excreção de ácido úrico, não formar urina líquida, para aliviar a massa corporal, e uma série de outros traços também aerodinâmicos que permitiram que elas voassem, não só as penas. Né? Então, um traço ancestral, às vezes pode diferir muito em termos de função. E as primeiras penas eram mais próximas a pelos do que penas. Então, a revolução, às vezes, vai se transformando e coisas que não eram usadas como uma função, contingencialmente passam a ser usadas em outra função, né? Vai mudando de função. Então, o traço ancestral não é igual ao atual. Agora, um órgão como o olho já é um pouco, talvez seja um pouco diferente, por causa de uma coisa, né? Ele cedo adquire a função de ver. E a gente vai ver em Evo-Devo, na biologia evolutiva do desenvolvimento, que o desenvolvimento embrionário provoca restrições. Realmente, tanto é que o embrião de todos os vertebrados até certo nível de desenvolvimento embrionário é muito parecido. Eles ficam muito parecidos e começam a mudar depois. Já no estágio mais... Os bicos de aves começam a ser formados tardiamente, as garras por exemplo, também, existem padrões. Os vertebrados têm o padrão básico de 4 membros. Então, isso é explicado pelo desenvolvimento embrionário, que impõe restrições de como é que deve ser o padrão corporal daquele filo. Porque qualquer mudança ali, em termos de mutação, leva a aborto, leva a um desenvolvimento de um ser inviável, que não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir viver por muito tempo, mesmo se conseguir nascer, não consegue sobreviver. Se qualquer... ou leva a natimorto, né? E aí essa mutação não vai adiante. Então, as mutações agem muito mais sobre aquelas características, aqueles traços que vão permitir, que não atrapalhem o desenvolvimento embrionário, que depois permita variações ligeiras entre os pais e a prole. Variações leves, que não comprometam. Certo? E outra coisa que ela coloca, né, que a seleção natural age sobre o desempenho da função. Ou seja, aquele traço funcional que tem melhor desempenho para a sobrevivência e deixar seus descendentes, são selecionados. E também não pode esquecer o seguinte, não pode inverter causa e efeito. Não vai poder inverter a causa e efeito. Né? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu acho que o exemplo das penas é bem esclarecedor quanto a isso. Vamos lá. É que ele fala, ó,
que a gente tem que saber, tem que distinguir os efeitos de seleção natural passada e da recente, da atual, certo? Que a seleção atual pode conservar, mudar ou eliminar a função passada, né? Para não ter essa confusão. Isso aí, a referência é Peter Godfrey Smith, de 1994. Esse autor eu já conhecia, tem um livro dele, de filosofia da biologia, um livro que eu comprei na Amazon em inglês, e ele tem um livro em português, que é Outras Mentes. Eu comprei também, já li, que fala da cognição encefalópodes. E ele, né, a gente pode pensar, não, ele é filósofo que estuda a relação de mente e corpo. E se interessou por cefalópodes porque tem uma organização cerebral, ou organização do sistema nervoso muito diferente em relação aos vertebrados e apresentam muita inteligência. Eles têm memória episódica. Cefalópodes, eles sonham. Né? E existem explicações por que eles... Resumindo, o cefalópode ele tem inteligência porque ela, ao longo da sua história evolutiva, ela foi necessária para a sobrevivência deles. Né? Então, e também tem outra coisa que existe, chamados traços mal adaptados e vestigiais. Lembre-se do nosso apêndice. Serve para quê? Para evitar apendicite, né? Mas, digamos assim, o ter apendicite na nossa espécie não compromete a espécie. São aqueles traços vestigiais que às vezes até atrapalham, que são, né, que podem dar problema, que como a gente tem que pode dar problema, a gente tem um resquício de rabo, né, no cóccix, mas quem não, ou dá problema ou serve para nada, mas também não atrapalha. E se atrapalhar, se der problema, é uma coisa que não compromete a espécie, né? Eu lá falei da função da melanina para o ser humano, e coloquei ali como um exemplo, certo? A função da pena, a origem mais recente, que eu acabei de falar, e da melanina, a melanina não serve para evitar câncer de pele, certo? Em termos de evolução, ela não foi selecionada. É melhor explicar o seguinte: a melanina não foi selecionada, não sofreu o processo de seleção natural para evitar câncer, porque o câncer só se dá depois de décadas de vida, depois de uma idade reprodutiva. Então o sujeito já deixou seus genes adiante, depois que quando ele tem câncer. Certo? A melanina foi selecionada porque ela protege o ácido fólico, o folato. E sim, a destruição do ácido fólico compromete, especialmente nas fêmeas, falando de modo geral, o desenvolvimento embrionário nas fêmeas de mamíferos. A falta de ácido fólico pode comprometer a carência, o desenvolvimento embrionário, porque o folato, né, que é a vitamina que é a coenzima tetrahidrofolato, que participa do metabolismo de síntese de bases nitrogenadas. Então, durante o desenvolvimento embrionário, a síntese de bases nitrogenadas está sendo intenso. E se houver muita falha ali, vai comprometer o desenvolvimento embrionário e vai levar a abortos, ou a nem começar. Né? E, então, isso compromete a reprodução. Certo? Então, a função da melanina, certo? Ela tem que ser dosada também para proteger o ácido fólico da radiação ultravioleta, mas permitir a formação de vitamina D. Então, nosso processo de melanina é flexível. A evolução doutou a maioria das pessoas, né, a grande maioria, de que
elas, digamos assim, se houver maior exposição à radiação ultravioleta, a pele escurece, a produção de melanina. Se não houver, ela vai clareando. É uma flexibilidade, além do que vocês já sabem, é que populações de origem de lugares com mais insolação são populações de pele mais escura, com mais melanina. E quanto menos radiação solar, etc., a pele é mais clara. Por conta desse balanço, né? Então vamos lá. Então, né, aquela história, para que serve a melanina? E agora eu coloquei isso aí, isso eu vou falar mais depois. Porque para certas aves, especialmente machos, as penas não só servem para voar, elas são adornos para atração sexual. Elas são adornos, então tem outra função aí. Também surgiu por a chamada seleção sexual, né, a competição entre machos, porque as fêmeas não têm essas penas que sirvam para atrair machos. Então, a tendência dos vertebrados é que as fêmeas são, a tendência evolutiva é que as fêmeas tenham esse papel de escolher, e os machos não são seletivos, as fêmeas são seletivas, né, de escolher. Isso a gente vai ver no terceiro módulo. Algumas coisas que o pessoal da psicologia evolutiva colocou, já colocou, etc. Mas vamos. E também questão de estética. Aqui, essa é uma referência daqui da gente, tá? Vamos lá. E vou terminar essa apresentação. Se vocês querem uma pausa, peraí, vou colocar de volta aqui para mim, vou botar isso e volta aqui para a apresentação. Olha, eu estou aqui estou parando a apresentação um instante. Se vocês quiserem, eu dou um intervalo, o que vocês acham? E faço a outra. Quem quiser que seja direto, eu vou, a gente fica mais rápido, tá? Eu vou, seguinte, vou ver se tem alguma. Eu também parei para ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nenhuma pergunta aqui no chat, certo? Não tem nenhuma pergunta no chat aqui sobre o assunto. Então, vou passar para outra, tá? Certo? Então, aqui é o conceito de espécie. Opa, perdão. Esqueci de que eu tenho que voltar para cá para apresentar aqui, ó, compartilhar. Clica aqui, que é a tela inteira. Compartilhar. Aqui o PowerPoint. Conceito de espécie F5. Olha, nisso aqui tem alguns pontos. Vocês devem já ter visto sistemática, taxonomia, aquele fundamento da taxonomia, a cladística. Então, é uma coisa mais, estava com essa coisa mais na cabeça do que eu, certo? Do que eu, porque eu estudei esse tipo de coisa nos anos 80. Inclusive mudou, porque nos anos 80 a gente não falava em cladística, e sim naquela sistemática tradicional. Né? Então ele fala, o capítulo 5 do livro Filosofia da Biologia tem isso, o problema da espécie 150 anos depois de A Origem.
A Origem é o livro de Darwin. A Origem das Espécies. Esse professor, que é da Universidade Nacional da Colômbia, eles têm um grupo forte de filosofia da biologia nessa universidade. Tem vários autores ligados a eles, tem vários autores de língua espanhola nesse livro que é organizado por Paulo Abrantes. Aí fala, por que o conceito de espécie é problemático? Não é fácil identificar o que é uma espécie? Existem atributos universais de espécie? Olha, o que ele mostra é que é diferente, porque muitos consideram a unidade básica em evolução, certo? Quando a gente for ver teoria da evolução, nas questões da teoria da evolução, tem muitos que consideram que a evolução se dá na espécie, a espécie que evolui. Outros consideram indivíduos, outros consideram gênio, outros consideram grupos dentro. E outros consideram que pode acontecer em todo esse nível, por exemplo, em grupos populacionais, pode haver evolução, desde que haja a formação de grupos daquela espécie, seja uma espécie social, como, por exemplo, de chimpanzés, que se organizam em tribos, em grupos, que podem ter comportamentos diferentes e melhor adaptados do que outros, e pela competição de grupo acabam se sobressaindo e conseguindo ganhar na competição do outro grupo. Então aquele traço é preservado nesse grupo e o outro grupo é eliminado com o tempo. Então, nesse caso, houve uma evolução de grupo, e não de espécie. Né? Então, vamos lá. Eu só vou comentar algumas coisas aqui que muito considero como unidade básica. Evolução, indivíduo, espécie, propriedades sociais, acidentais, categoria, espécie, taxon, conceito de definição de espécie. Mas vamos, o que a gente vai ver é tudo isso mesmo. Que se existem propriedades essenciais. Agora, vamos lá. Em termos de histórico, que existem os conceitos pré-evolutivos. Nos conceitos pré-evolutivos, as espécies eram encaradas de forma atemporal, ahistóricas, sincrônicas, ou seja, todos existentes ao mesmo tempo, a partir de características externas e compatibilidade reprodutiva. Olha, esse tipo aqui de características de espécie, todas as civilizações ou as comunidades humanas, ou seja, é o conceito tradicional, é um conceito que é formulado pelo senso comum, certo? É formulado sem estudo científico, certo? E como ele colocou lá, existem 3 escolas fundamentais. O idealismo, o tipologismo de Platão, que os espécimes dentro de uma espécie são só variações do arquétipo, que seria o tipo ideal. E isso aí foi abandonado pela ciência, também chamado essencialismo. O conceitualismo de Aristóteles, espécie como algo que são coisas reais, certo? Mas não teria um arquétipo fundamental. E o nominalismo de Ockham é que não existe espécie, existem só indivíduos que variam entre si, há uma variedade entre si, e a gente agrupa a partir dessas características em comum. E quanto mais próximo, maior a compatibilidade reprodutiva. Quanto mais afastado, vai perdendo a compatibilidade reprodutiva, porque a variação vai ficando grande demais. Mas, em termos do nominalismo, não existiriam nem espécies no sentido platônico, isso é muito menos no sentido platônico, mas nem no sentido de conceitualismo de Aristóteles, de que espécies realmente existem na realidade, né? Então vamos lá. Idealismo. Todos os membros de um táxon determinado compartilham certas propriedades essenciais. O eidos,
ideia ou essência. A espécie é definida por meio de um arquétipo, né? Como falei, idealização é uma abstração extraída de todos os que compartilham as propriedades essenciais. E os membros de uma espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo. Foi até o começo do século XIX. Isso é um conceito pré-evolutivo. Tá? No conceitualismo, uma espécie é um conceito, mas não arbitrário. As características que os indivíduos compartilham são reais. E o nominalismo, tendo sentido tradicional, que Buffon, Lamarck e Darwin eram nominalistas, certo? Existem os indivíduos, e as espécies são convenções nominais e práticas. E o contemporâneo de espécies são indivíduos concretos e reais, certo? Espécies são indivíduos concretos e reais, mas ainda tem uma base nominalista. Mas vamos lá. A partir da teoria da evolução, que é o que nos interessa mesmo. Então, para Lamarck, a espécie seria um produto do contexto. Produto, aí já entra o papel do tempo. As espécies não sempre existiram. Depende do contexto, do ambiente, e se transforma ao longo da transformação do ambiente. Muda-se o ambiente, a espécie se transforma. Então, a teoria da evolução da Lamarck é uma teoria da transformação, transformacionista, certo? Enquanto que Darwin não. A questão da espécie é uma questão da ancestralidade em comum. Não existe espécies reais, e sim individualidades a partir de um ancestral em comum, de uma individualidade que vai dar origem a todo aquele táxon. Quanto mais afastado a ancestralidade em comum vai se afunilando, né? E sim individualidades. Então a posição dele é nominalista por isso. E variedade, que é um espectro contínuo, um gradualismo. Quanto mais longe do ancestral em comum, maior a variação. Então, a espécie Homo sapiens teve um ancestral em comum, que a variação não é nem tão grande assim entre nós e todos os nossos, esse indivíduo. Mas os primatas, se você considerar que todos os primatas têm um ancestral em comum, aí já abre o leque dessas variações, né? Aí todo primata teve um ancestral em comum, quer dizer que todos os gorilas tiveram um ancestral em comum, todos eles com, assim vai se aproximando. Nós, em relação ao nosso ancestral em comum, depois do gênero Homo, né? Isso vai. Então, quanto mais afastado desse, maior vai sendo a variação. Você vai depender de considerar de qual ancestral em comum. Então, realmente para Darwin não haveria o arquétipo, nem nada disso. O que você tem é um indivíduo variante, uma variação, né, que deu origem a outros que, quanto maior for o tempo e a gradualismo, mais vai se acumulando variações, mais vão se acumulando as variações, né? Vamos. De Darwin, ele colocou topogenia e filogenia, mas Darwin a Willy Heinrich, pai da filogenia, né? Foi ele nasceu em 1913, faleceu em 76, foi no começo dos anos 60, que é a base atual do que vocês, eu não sei como é que vocês viram lá no curso de vocês, mas é a base da cladística, né? Ele é o pai da cladística ou da filogenia moderna. Pronto, qual o nível da organização biológica em que ocorre a evolução? Isso a gente vai ver depois. Indivíduo, população e espécie. A topogenia são relações genealógicas e intraespecíficas, são os traços variáveis entre uma geração e outra, certo? Nossas variações.
E a filogenia é a relação entre duas ou mais espécies próximas. Da gente para o. Atualmente, o que é mais próximo da gente são os chimpanzés. São sobre a características compartilhadas e derivadas. Isso vocês devem estar vendo à vontade lá no sistemática, os conceitos atuais. Ele identifica, vamos lá, 25 conceitos diferentes de espécie. No vídeo que eu gravei disso para vocês, né, desse slide, eu até com medo que essa exclamação foi eu coloquei, mas 25? Porque eu não estava esperando tanto também. Quando eu comecei a ler sobre o assunto, está lá no capítulo dele, e ele faz essa referência de 1997, que esse autor ele foi identificando as variações no conceito de espécie entre os biólogos e classificou, foi levantando fez uma classificação e viu que havia 25 conceitos diferentes de espécie. Então tem os conceitos biológico, filogenético, os biológicos, a ênfase na reprodução sexual e isolamento reprodutivo, mas tem um grande problema que na reprodução sexual, assim, bactéria fica onde? Bactérias não são espécies, não existem espécies em bactéria, segundo os autores não existiriam, seriam só variações individuais. Espécie mesmo teria que ser caracterizada pela reprodução sexuada. E planta, que não, e acho que não apresentar reprodução sexuada, ou os seres, organismos que não têm reprodução sexuada, ficam como? Então, inseto, fungo, então fica muito difícil. Então, para esses autores que enfatizam esse conceito de espécie, que espécies definidas são aquelas que têm reprodução sexual e isolamento reprodutivo, que não são capazes de se reproduzir com aquela. Essa não se consegue se reproduzir com aquela, então são espécies diferentes. Né? E o filogenético, que é a parte, a cladogênese, certo? A cladogênese é aquela clássica do Hennig, né? Que é do clado, certa espécie é definida a partir do clado. A monofilia, que é do ancestral em comum, é um desdobramento da cladogênese, que é do ancestral em comum, quer dizer que todo mundo que compartilha aquele ancestral em comum único pertence a uma espécie. Então, o Homo sapiens teve um ancestral em comum, um único. Todos os indivíduos que surgiram a partir dele é a espécie Homo sapiens sapiens. Quando a gente considera outras espécies do gênero Homo, já tem mais de um ancestral em comum envolvido aí, porque vai ter um comum para gerar o Homo erectus, que gerou o Homo neanderthalensis, que gerou e outras espécies do gênero Homo. Então, como vai ter um comum a ele, mas tem vários em comum a cada uma delas, né? Então, aí são várias espécies. Então, sim, alguma pergunta? Oi. Eu não sei se eu estou entendendo bem essa negação da existência da espécie. É como se fosse tipo dizendo que espécie, a classificação de espécie não existe, seria tipo até gênero, e ficaria por aí, que não deveria ser classificado espécie. No caso desse conceito biológico, é com ênfase na reprodução sexuada ou não? Sim, e também o conceito de Darwin lá, que ele não acredita na divisão das espécies, sei lá. Ele não acreditava mesmo. Ele era, nesse caso, era como vamos ver se fica mais claro assim. Primeiro Darwin, que é a questão da ordem,
que ele não acreditava na espécie como algo que existisse. Não existe a espécie homo, não vou falar homo, mas não existe como uma espécie o cão. Existe uma coleção de indivíduos que a gente chama de cão, certo? Existe uma coleção de indivíduos que a gente chama de cão, que compartilham características de um ancestral em comum, certo? Mas ele não acha que isso deveria ser chamado de espécie. Seriam variações desse ancestral em comum. Certo? Fica entendendo porque na época dele o conceito de espécie estava atrelado a um conceito muito ainda platônico do arquétipo de algo ideal, de que fosse um molde perfeito de todo o resto, seria só variação desse molde. Para ele isso não existiria. Eu acho que o problema de Darwin, aqui para entender, é que ele estava negando o conceito anterior a ele, ao que ele tinha na época dele. Não existe espécies, sim variações que surgiram a partir de um ancestral em comum. Mas esse conceito que eu estou falando agora equivale ao conceito filogenético da monofilia. O conceito de Darwin estaria equivalente hoje esse filogenético monofilia, que é o grupo de indivíduos originários de um ancestral em comum, que só tem um ancestral em comum, né? Sim, alguma coisa? Esse é o caso o Darwin é mais ou menos equivalente ao do monofilia, que hoje em dia seria chamado. Com o conhecimento que a gente já tem de genética molecular e de pesquisa, de comparações, né, de montagem de clado, de comparações, né, dessas árvores filogenéticas, a gente tem conhecimento que ele não tinha na época. Certo? E ainda existe, e hoje em dia tem grupos de biólogos, como enfatiza a reprodução sexuada, qual foi a solução para eles dizerem, para eles, e aqueles organismos vivos que não têm reprodução sexuada? Aí é só deixar de fora. Bactéria não tem espécie, só tem variações de indivíduos que não é possível classificá-las em termos de espécie. E se pode classificar esses indivíduos de outras formas, até se é gram negativa, gram positiva, se faz o quê, fazer algumas características, mas não se pode dizer que aquilo é uma espécie, né? Que aquilo são espécies. Ou seja, esse conceito com ênfase na reprodução sexuada é muito problemático. É muito problemático em termos práticos, certo? E com isolamento reprodutivo, mas ele tem muito a ver com se perguntar o que é uma espécie para uma pessoa que nunca estudou isso. Ele vai relacionar, sim, a reprodução, aqueles indivíduos que conseguem gerar filhos férteis, né? Aí se pergunta, e bactéria? E outros organismos? Ali não tem espécie? Né? Isso é problemático mesmo, isso é problemático, achar que não são espécies. Então, a solução nesse caso, para eles, seria dizer que aquilo são variações individuais que um espectro, também no caso de Darwin, haveria sim um espectro de variações a partir daquele ancestral em comum. Quanto mais afastado, aí vai formando, né, o que hoje a gente chama de clados, táxons, né? Quanto mais afastado, maior vai ser o acúmulo dessas variações. E essa outra forma aqui de se... Essa forma tem muito mais a ver com o que a gente pode identificar uma espécie. Então, características diagnósticas. Então, existem biólogos que nomeiam característica diagnóstica para a classificação. E isso é muito usado em termos práticos. Apresenta tais características, é membro dessa espécie. Eles elencam as características, e isso tem muito a ver com a taxonomia tradicional. Ter
característica diagnóstica para a gente chegar a uma espécie, a algo específico, né? E tem conceitos que são referentes à genealogia ou à história evolutiva, que compartilham a mesma história evolutiva. E isso é muito mais geral do que essa monofilia. Certo? É uma coisa muito mais geral. Que espécies elas compartilham a mesma história evolutiva. Por exemplo, que aí envolve também, enquanto que a monofilia é algo puramente filogenético, essa história evolutiva também envolve as pressões que a seleção natural promoveu aquele grupo populacional para gerar uma espécie diferente de um mesmo grupo populacional que estava compartilhando a mesma característica, mas que estavam morando, vivendo em outros lugares e sofreram outras pressões ambientais, certo? Então, isso aí, para esse pessoal, eles acham que a história evolutiva seria importante também. Qualquer dúvida se pergunta. Então, conceitual de dissociações é que o autor acaba colocando... Oi? Uma pergunta? O senhor pode voltar ao slide? Certo. Que é características diagnósticas. Elas fazem parte do conceito tipológico de espécie ou fazem parte desse conceito filogenético? Que eu não entendi muito bem. Porque Não, desculpa. É uma variação do filogenético. Ah, pronto, entendi. Os biológicos têm filogenético, é uma variação do biológico. Que se elenca característica diagnóstica. Isso é muito usado na prática. Para aquela biologia, para aquele biólogo que querem identificar a espécie. Isso Elencar característica diagnóstica. Em um projeto de iniciação científica, por exemplo, eu já utilizei esse método, entendeu? Para identificação de espécie. Método, é questão de método. Isso. Vamos lá, dissociações. O problema aí, o autor coloca que existe dissociações entre teoria e prática. A parte de biologia e filosofia, que seria mais entre a prática e a teoria. Né? Mas existem tendências. Existe a tendência de... Primeiro é considerar espécies como indivíduos. A ênfase é no indivíduo. Certo? Quando você vai classificar, vai identificar uma espécie, a gente está focando naquele indivíduo, nas características dele. Isso depende do método usado. Adotar uma postura pluralista é outra tendência, porque que conceito de espécie você vai usar? Vai ser aquele conceito adequado à sua prática. Né? O teórico da teoria da evolução usa um conceito diferente de um biólogo de campo, um biólogo que está classificando espécies. O teórico, o que se diz é o seguinte, né? Quanto mais elaborado teoricamente um conceito, menos prático ele é. Certo? Menos prático ele é. Então, outra tendência é incorporar a dimensão histórica no conceito de espécie e considerar que é reducionismo levar apenas seres bissexuados, ter macho e fêmea, reprodução sexuada. E isso, para muitos biólogos, isso aí é reducionismo, porque se é para ter conceito de espécie, ele tem que abranger, tem que permitir todos os seres vivos. Aquela separação que eu falei ali não é nada conceitual, tá? 5. Reconhecer que o essencialismo e a disjunção entre nomenclatura biológica e a biologia comparativa prejudicaram o debate. Isso que ele colocou é que já se perdeu muito tempo com isso, por essa dissociação da nomenclatura biológica e a
essa disjunção entre o essencialismo, né, entre que foi ao longo do século XIX, começo do século XX, que essa procura do padrão, do tipo daquela espécie, fundamental daquela espécie, certo? É uma coisa. E a nomenclatura biológica para a classificação e a chamada biologia comparativa estavam dissociados. E isso prejudicou o debate, segundo o autor. Certo? Eu acho que aqui está terminando, né? A gente está concluindo por hoje relativamente cedo, tá? Mais alguma pergunta? Porque eu já termino aqui o compartilhamento de slide. Professor. Oi. Volta o slide. Oi, fala. Só para ter certeza que eu entendi. Na negação de espécie de Darwin, ele negou os arquétipos de espécie. Os arquétipos de Platão, aquela ideia do essencialismo, de que havia uma essência por trás. Mas ele... Porque lembre-se que ele não tinha conhecimento de genética na época, de hereditariedade, uma teoria bem consolidada, ele não tinha. Sim. Ele considera arquétipos do ancestral em comum, então, tipo, como se o ancestral em comum tivesse os arquétipos, e aí quando ia se distanciando, ia se diferenciando desse arquétipo. Não, o arquétipo, para ele, o ancestral em comum é um indivíduo concreto. O arquétipo seria como se fosse um molde universal daquela espécie. É um conceito muito anterior à evolução, que ainda existia. Então, é o problema que esse arquétipo não é algo concreto. Esse arquétipo, naquela época que não havia o conhecimento dos mecanismos de herança, o arquétipo seria como a essência, seria como eu queria explicar em outras palavras, mas o arquétipo não é o indivíduo. O ancestral em comum não pode ser o arquétipo, porque o arquétipo não pode ser o indivíduo. O arquétipo seria como um padrão universal daquela espécie. Então o arquétipo nunca é um indivíduo. Certo? Para quem aceitava isso, o arquétipo seria... Quem aceitava que a ciência abandonou isso faz tanto tempo que a gente nem... fica difícil até de entender esse conceito de arquétipo, de essência, esse essencialismo. O arquétipo, ele seria como se fosse o padrão universal ideal da espécie, e o indivíduo concreto seriam as imperfeições, as variações imperfeitas daquele arquétipo. Porque nessa época não tinham ideia sobre hereditariedade, né? Então, a questão hereditária seria simplesmente uma cópia imperfeita do arquétipo. Mas lembre-se que o arquétipo não é algo concreto e individual. É algo como fosse o padrão da espécie. Certo? Isso é muito platônico mesmo, muito platônico do mundo das ideias. A ideia seria a perfeição, e aqui, no concreto, as variações imperfeitas dessa perfeição, dessa essência perfeita. Aí, né, realmente fica meio difícil. Mas lembro que, em caso de Darwin, o ancestral comum é um indivíduo concreto, que foi variação, que surgiu também por variação, mas uma variação que permitiu outros surgirem a partir dele, já com variações a ponto de serem diferentes dos outros indivíduos que ao mesmo tempo estavam existindo ao mesmo tempo daquele indivíduo. Ou seja, foi um variante de uma espécie que deu origem a outra, que variou o suficiente para ser diferente. Em Darwin a gente não tem
mutação ainda, não tem esse conceito, daí isso é só século XX. Então, a questão é mais por aí. Mais alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Então, porque eu vou terminar aqui o compartilhamento dos slides, certo? Desse PowerPoint, vamos terminar aqui. Aqui, eu volto para para a apresentação. Certo. Aqui, nenhuma pergunta no chat. Então, pessoal, eu estou concluindo por hoje. Certo, estou concluindo por hoje, tá? Eu vou pedir para vocês saírem primeiro, que eu fico por último. Eu vou interromper a gravação. Então, mais opções, cadê? Interromper a gravação. A gravação está sendo interrompida agora. Eu vou falar aqui até a próxima aula, né? Até a